A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Em Romanos capítulo 8, manada, prazer rever o André, Deus abençoe, um privilégio. Falei, André, domingo lá para os meninos, que eu falei assim, de todos os jovens que passou nessa igreja, você é o mais inteligente. Falou o pastor Dimar, falei, pastor, eu vou estudar ali um ano, aprender para depois aplicar aqui na igreja. Aí foi para lá, casou com a filha do pastor, se tornou pastor de jovem da Austrália e agora está certo. Viagem para um ano, já ficou agora cidadão australiano, tá certo. Prazer, viu, André? Obrigado, viu? Sua vida, o que Deus tem feito na sua vida, assim, tem me motivado e tem me dado, assim, força em saber que vale a pena viver os sonhos de Deus. E quando a gente vive os sonhos de Deus, Deus ele faz questão de tornar os nossos sonhos realidade. Que Deus abençoe também. Também quero fazer menção da galerinha do Rio de Janeiro aí, o Antônio Carlos ali. Ele é o jovem que, quando eu vou lá para o Rio, ele sai do quarto dele e eu fico no quarto, ele vai dormir lá no sofá, tá certo? E agora que eu fiquei sabendo que o outro quarto vai se tornar um escritório, agora nós não sei o que vamos fazer lá, viu, irmão? Mas é um prazer ter essa galera aqui, é um pessoal assim que tem nos recebido muito bem lá no Rio. E aos homens aqui, é lá para Grão-Pará que a gente está marcando a viagem dia 7, 8 e 9 de novembro. Uma viagem missionária, nós vamos lá reformar a Arena Jovem, lá um lugar muito bom, e a gente está programando também um evangelismo lá na comunidade, vai ser um período assim maravilhoso. O pastor Ismael disse outro dia assim, que tem algumas irmãs perguntando, pastor, as mulheres podem ir? Olha, é o clube dos bolinhas, então é só os homens, e infelizmente por causa do lugar onde que a gente vai ficar dormindo lá, não tem como as irmãs ir dessa vez, mas quem sabe mais para frente a gente programa uma viagem para ir todo mundo, tá certo? Os homens, e eu vou precisar o seguinte, é que os homens que quiserem participar, tá indo nessa viagem, precisa dar o seu nome assim o mais rápido possível. Para quê? A gente vai alocar um ônibus para saber quantas pessoas vão certinho, tá bom? Então vai ser um período muito bom. É sexta, sábado e domingo após o almoço a gente retorna, tá certo? E quem sabe dá tempo de chegar no culto ainda e o pastor... Sexta-feira à noite, a gente sai daqui, acho que umas 9h30 mais ou menos, vai chegar lá em torno de 5 horas da manhã, já vai ter um cafezão bom lá, tá certo? Bom, quero compartilhar com os irmãos um texto que Deus colocou no meu coração, uma palavra, que eu queria falar sobre vocês, sobre um pouco de crise. Como transformar uma crise em oportunidade. Quem que não tem enfrentado problemas, crise? E se você ainda não enfrentou e não está enfrentando, você pode ter certeza, daqui a pouquinho chega uma. Pastor, o que é isso? O próprio Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então todos nós estamos sujeitos a enfrentar problemas, tempestades. Algumas chegam até nós sem avisar. Você está em casa, de repente surge uma crise e se instalou. E a questão é, e daí, o que fazer agora? E tem alguns textos da Bíblia que eu queria compartilhar, que com certeza Deus vai nos ensinar aqui algumas questões, como transformar essa crise em oportunidade. E crise, ela pode ser gerada através da nossa vida de diversas maneiras. Por exemplo, um terceiro, alguém, ele pode provocar uma crise na nossa vida. Por exemplo, um dia eu comprei um carro, não vou falar a marca, que eu não quero falar o nome desse carro, nem a marca, não fala não, professor, para não virar romaria. E eu comprei de um abençoado, confiei, paguei à vista, tudo. E quando chegou para transferir toda a documentação, e o carro tinha uma restrição judicial. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Quando então foi levantar lá, o pessoal fala a capivara do cidadão. Como o cara está no nome dele. O cara, acho que ele vai ter que trabalhar a eternidade e provavelmente acho que ele não vai conseguir pagar as dívidas que ele tem ainda. Tudo empenhorado, inclusive esse carro. Então, o carro eu tive que devolver para o cara e na época o dinheiro que paguei, perdi aquelas coisas. Fui lá, falei, meu irmão, fica na paz porque eu quero dormir.
uma crise. Eu acho que gerou uma crise na minha vida, porque demorou algum tempo para você se estabilizar de novo. E também tem a crise que, de repente, é um filho, é um pai, é a esposa, é o marido. E também tem aquelas crises que é o próprio Deus que provoca na nossa vida. Pastor, mas Deus, ele põe a gente em crise? De vez em quando coloca algumas. Você vai ver na Bíblia, Deus colocando alguns homens assim para viver um momento de crise, umas tribulaçõezinhas assim, abençoada, tribulações aquelas que vai fazer o camarada acordar para a vida. Por exemplo, uma delas, o próprio Senhor Jesus, quando ele disse o seguinte, falando para o povo, para nós, dizendo, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe uma crise melhor do que essa? Você negar a si mesmo, você negar os seus desejos, os seus anseios, você às vezes tem que negar, dizer não aos teus sonhos, para viver no centro da vontade de Deus. Muitas pessoas entram em crise. Aquele jovem rico, quando Jesus falou para ele, você quer o céu? Então vende tudo que você tem, reparte aos pobres. E aquele cara falou assim, poxa, você me colocou uma crise agora que não tem jeito. E o jovem, ele não aceitou. E em Romanos capítulo 8, o verso 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No final da crise, o final, quando tudo termina, eu sempre digo assim que no final vai predominar dois tipos de pessoas. Vai aparecer aquele cara que quando a crise vai se findando, vai aparecer aquele que ficou totalmente perdido e derrotado. Tem pessoas que quando a crise chega, ele vai perdendo tudo. Ele perde o controle da sua própria vida, das suas emoções, perde família, perde filhos, ele já não sabe lidar com aquela situação. E quando a crise do desemprego chega, aí já o relacionamento é comprometido, o relacionamento entre pai e filho, mãe e filho é comprometido, as emoções ficam à flor da pele, então pessoas vão perdendo tudo pelo caminho, por causa da crise. Mas também aquele tipo de pessoas que compreenderam e entenderam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu tenho esse entendimento, quando eu tenho isso claro na minha mente, no meu coração, e aí eu vou poder declarar aquilo que o salmista, ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que o problema que eu estou vivendo, isso aqui é para que o nome de Deus, o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Quando eu tenho essa compreensão, então eu já não tenho mais medo e também não tenho mais a preocupação de caminhar, de andar pela fé. A Bíblia vai nos dizer que Abraão, ele estava tranquilo na sua casa. Estava lá, bem com a sua família, trabalhando, cidade de Ur dos Caldeus. Mas um dia Deus, então, aparece para aquele homem e disse, olha, Abraão, muito bem, olha, a sua vida está linda, mas eu tenho um propósito maior para a sua vida. E o propósito é, saia da sua zona de conforto, deixe essa terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra desconhecida. Quando paramos para pensar que nós seres humanos, os homens, gostam de tudo, as coisas perfeitas, dentro da lógica. Quando foge da nossa lógica, espera aí. Deus, ele está provocando em Abraão uma crise. Você vai sair dessa situação de conforto, onde você tem o controle. Você vai deixar a casa dos seus pais, vai deixar a parentela, vai deixar amigo, vai deixar tudo isso aqui. E eu vou levar você para uma terra desconhecida.
Mas nesse caminho que para você é desconhecido, eu conheço todos os atalhos. E Abraão, então, ao ouvir a voz de Deus e compreender os propósitos de Deus, Abraão, então, ele decidiu enfrentar esta situação, esta crise. De deixar aquilo que ele tem o controle, para viver agora um caminho, uma nova vida que é Deus que está controlando. E eu louvo ao Senhor porque como faz a diferença deixar o estilo de vida aonde eu que tenho o controle para viver um estilo de vida onde que Deus que está controlando. E quando eu passo a viver uma vida onde Deus é quem está controlando, eu passo a viver também o sobrenatural de Deus. O reino dos céus passa a se manifestar na minha vida e através dela. E quando eu tenho esse entendimento, então eu vou passar pela crise adorando a Deus e glorificando o seu nome. E o seu nome será também glorificado através de minha vida. Abraão aceitou tamanho esse propósito, que ele passou a ser conhecido como o pai da fé. O homem que nos dá o exemplo de que o que é fé, de trilhar os caminhos de Deus mesmo sem saber. E a compreensão de Abraão estava tão clara, que chegou um momento na sua caminhada, que ele e o seu sobrinho Ló, os pastores de Ló e os seus pastores tiveram um desentendimento. Olha, desde aquela época já havia um desentendimento entre os pastores. E Abraão, ele chega para o seu sobrinho e diz o seguinte: Ló, olha, daqui para frente não dá mais para caminharmos juntos. Então agora você vai escolher, você vai decidir para onde você quer ir. Qual o caminho? Aí Abraão diz: olha, se você escolher a direita, eu vou pela esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei pela direita. É interessante que eu acho assim uma coisa maravilhosa da atitude de Abraão, porque quem foi chamado por Deus foi Abraão. Era com Abraão que Deus falava. Era para Abraão que Deus ia mostrando o caminho. Se era para Abraão que Deus ia mostrando o caminho, dando a direção e falando com ele, é óbvio, dentro da nossa lógica, que era Abraão, para ele fazer a escolha primeiro. Falou: olha, eu vou pela direita, então você segue o seu rumo. Só que Abraão, ele tinha tamanha convicção de que era Deus que estava conduzindo os seus passos, que ele tinha esse entendimento: olha, o caminho que Ló escolher é o contrário daquilo que Deus tem para mim. Se Ló escolheu a direita, é porque Deus tem a esquerda reservado para mim. Isso é a convicção, a certeza de que eu estou sendo direcionado pelo próprio Deus. E aqui se encaixa, olha, todas as coisas cooperam pelo bem daqueles que amam a Deus. Se o caminho de Ló é direito, então para o meu bem é a esquerda. Então eu estou no centro da vontade de Deus. E as crises, elas chegam. Agora, como que elas irão se terminar e como a nossa vida vai permanecer, vai depender muito da nossa escolha e da nossa atitude. Como eu disse, alguns, quando chega uma crise, entram em depressão, entram em angústia. Esses dias nós estávamos aqui no Espaço Jovem, uma sexta-feira, quase 11 horas da noite. Aí um moço parou, desesperado, falou: eu preciso conversar com alguém, com um pastor. Eu falei: olha, apesar que eu estou com a camisa do Capitão América, mas eu sou pastor, pode falar comigo. E esse moço começou a abrir o seu coração. E ele disse que ele já havia perdido a família, trabalho, perdeu a perspectiva, não tinha mais nenhuma, triste. Ele falou: eu estou indo para minha casa agora, eu moro ali. Eu estou indo me enforcar porque é a minha vida e eu preciso dar um fim nela hoje. Eu disse para ele, falei: moço, você já perdeu a família, você já perdeu o trabalho, você está desesperado, agora você quer tirar a sua própria vida, como se isso vai resolver alguma coisa? E aí começamos a conversar com esse moço, então eu percebi o seguinte: como é triste as pessoas que passam por tribulações, pelos problemas do dia a dia da vida, e não sabem lidar com isso, não sabem lidar. Eu conheço uma mãe
que infelizmente perdeu o seu filho num acidente. Isso já tem quase 7 anos. Essa mulher faz 7 anos que ela está trancada dentro de casa, porque ela disse que a vida não tem mais graça, que a vida não vale mais a pena. E eu conversando, tentando falar algo para essa... Eu sei que a tristeza é grande, a perda, a ruptura, algo que você não esperava. Mas a crise chegou. Mas não vai resolver de nada se você ficar trancado dentro da sua casa. Isso não vai resolver nada. Você desistir dos seus sonhos, da sua vida, por causa de uma tristeza dessa. Mas você precisa se levantar. A Bíblia vai dizer que Davi, quando o seu filho ficou doente, o profeta foi até ele e disse: olha, essa criança não vai viver. E a Bíblia diz que por 7 dias, se não me falha, Davi orou e jejuou pelo filho. Davi, ele se trancou, botou o rosto em pó, e durante todos esses dias ele não comeu e não bebeu. E a história diz que os anciãos, os mais experientes ali do palácio, eles ficaram até preocupados com Davi, com a saúde daquele homem. E aí, passado-se o período dos 7 dias, a crise, aquilo que ele não queria ouvir, a notícia que ele não queria que chegasse até a sua casa: seu filho morre. E a notícia foi tão triste que os homens, os experientes, os anciãos, eles ficaram assim, temerosos. Como dar essa notícia agora para Davi? Como dizer para Davi, para ele parar de orar e jejuar, porque não resolveu nada? O filho morreu. Se Davi, durante 7 dias, ele se trancou, não comia, não bebia, e ao receber essa notícia, ele vai ficar perturbado de tal maneira que é capaz que ele vai, quem sabe, quebrar tudo aqui. Os homens tiveram essa preocupação e o medo de dar essa notícia para Davi. Mas Davi percebeu os rumores, as conversas, e Davi então perguntou do filho: e a criança? Então disseram para ele: a criança, Davi, morreu. Seu sonho, os planos, não deram certo. Você vai ter que desfazer, Davi, do quartinho do bebê. Não vai ser ainda por esses dias. Que notícia terrível é essa? Para quem é mãe, para quem é pai, principalmente para a mãe, que durante os 9 meses gerando, e agora recebe essa notícia. Aonde encontrar uma palavra para consolar um coração assim? Para quem já enfrentou, sabe o que eu estou dizendo. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ao receber aquela notícia de perda, de tristeza, uma crise chegou sobre a sua vida, aí a palavra vai dizer: então Davi se levantou. Davi se levantou, trocou as suas vestes, se limpou, trocou as suas vestes, ungiu a sua cabeça e foi para o templo adorar a Deus. Davi nos dá o exemplo de que mesmo em meio às crises, às perdas, às tribulações, Deus, Ele não deixa de ser Deus da nossa vida. Aquilo que Jó disse: Deus deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Davi, ele entendia muito bem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu trabalhava na Motorola, e quando eu entrei na Motorola, assim, um salário assim, que eu falei: mas vocês vão pagar tudo isso mesmo? Só faltava falar assim: eu não sou digno de tanto. E ali eu comecei a ter planos. Aí eu me lembro que eu até falei para Raquel na época, nós estávamos namorando, já para ficar noivo, eu falei: vamos casar agora, filha, agora vai. Tá.
De repente, Antônio Marcos, RH. Eu falei, meu Deus, será que é promoção? Cheguei no RH e falei, infelizmente, aquela conversa de RH, sabe? Infelizmente, a empresa, assim, então, nós teremos que reduzir o quadro de funcionário e o seu nome é o primeiro da lista. Eu falei, meu Deus, falei, Raquel, desmarca que... E eu vim embora chateado, assim, pensando, falei, puxa Deus, fechou as portas. E agora? E Deus falou assim para mim, eu tenho algo diferente para a sua vida. E eu vou contar algo aqui, talvez ninguém... E aí eu fui ser funcionário do pastor Ismael. Eu já fui funcionário. Aliás, tem uns acertos para trás, irmão. Tem uns acertos aí, irmão. Se não, ó, vou fazer igual aquele menino do carrinho. Taca ali pau, Marcos. Fui trabalhar com o pastor Ismael. E foi com o pastor Ismael que eu aprendi a preparar um sermão. Foi trabalhando com o pastor Ismael que ele me incentivou a ir para o seminário, a estudar. E foi através da vida do pastor Ismael que eu vim trabalhar na igreja. Eu nem pensava, esperava nada daquelas coisas. E até hoje, assim, através de Deus tem usado muito a vida do pastor Ismael para me abençoar. E isso já faz 10 anos. Mas eu louvo a Deus porque quando as portas da Motorola se fecharam, Deus falou comigo, filho, eu tenho algo diferente para a sua vida. Não se preocupe com esse momento que você está vivendo. Foi fácil? Claro que não. Agora é fácil contar, né? Porque depois que tudo passa, aí a gente sorri. Mas no momento, na trajetória, muitas coisas você fica assim, sem entender. Oh, Deus, mas o que está acontecendo? Por que as portas fecharam? E agora o que vai ser? E aí fui trabalhar aquelas coisas, e hoje eu, assim, olhando o que Deus fez, eu sou capaz de dizer assim, obrigado, Deus, por aquela crise, viu? Obrigado. Gente, como eu sou grato ao RH do Motorola. Gente, aqueles homens, aquelas mulheres, na época eu achei que eles estavam sendo usados pelo diabo, mas agora eu entendo, olha, homens de Deus, homens assim, ungidos do trono do Senhor. Foi separado de Deus para me mandar embora, tá certo? Mas as crises, elas chegam. E Deus está aqui, gente. Deus está aqui para transformar a nossa vida. Você quer ver um outro homem assim que, gente, tem umas crises que Deus coloca na nossa vida que você fala, não é possível. Um homem chamado Saul, o pastor Edmar esses dias pregou, e ele pregando, e Deus falou comigo. A história de Saul, ela começa em meio a uma crise. Porque o seu pai quis, as jumentas, seu pai se perderam, e Saul, então, o próprio pai, Saul chama ele mais um homem e diz, olha, vai procurar jumentas. Se perderam. Então Saul, ele sai da sua casa, debaixo dessa crise, poxa, eu preciso encontrar jumentas. E passados-se 3 dias, não encontraram nada. E a Bíblia vai dizer que o coração de Saul se entristece. E ele diz para o moço que está com ele, olha, vamos retornar para a casa de meu pai, porque senão, daqui a pouco meu pai não está nem preocupado com as jumentas mais, mas está preocupado conosco. Então, vamos retornar. E aí aquele moço diz para Saul, olha, nessa cidade aqui, existe um vidente, um profeta, um homem de Deus. E tudo que ele fala é... E o que eu acho lindo, é que Saul, então, ele vai para essa cidade, e um dia antes, no segundo dia que Saul está procurando a jumenta, Deus falou com o profeta daquela cidade. Diz assim, olha, Samuel, prepara porque eu estou trazendo um homem aí, e você vai ungir esse homem a rei de Israel. Eu estou trazendo esse homem. E interessante que a Bíblia vai dizer que o próprio Deus que disse para o profeta, eu estou trazendo esse homem. E a maneira que Deus usou para trazer Saul até Samuel, foi dentro do campo da perda, de uma crise. A crise gerou o encontro de Saul com Samuel. E no dia seguinte, quando Saul ele avista o profeta diz para ele, olha, já estava te esperando, pode chegar. Olha, e quantas jumentas do seu pai, não se preocupe mais que elas já foram encontradas, porque o motivo,
a qual Deus permitiu que as jumentas ficassem sumidas, já está realizado. Era para você vir aqui, porque Deus tem algo para a sua vida. Olha o que eu acho lindo. Um caçador de jumenta, ele chega até o profeta e ele retorna para sua casa agora, rei de Israel. De caçador de jumenta agora com uma coroa na sua cabeça. Propósito de Deus. Eu não sei, nesta manhã, quem sabe você está vivendo uma crise no seu relacionamento, família, profissional, com a sua vida espiritual. Eu quero declarar sobre a sua vida que esta crise não é para a sua vergonha nem para a sua derrota, mas é para que o nome de Cristo seja glorificado através de sua vida. Eu creio, tenho essa convicção, que vai chegar um dia, quando o poder de Deus se manifestar de uma maneira sobrenatural sobre a sua vida, então você vai entender. Fala, puxa, olha só, como Deus vem escrevendo a história. E aí você vai contar a sua história assim, você dizendo, puxa, se eu soubesse, se eu soubesse, eu teria dormido mais. Se eu soubesse, eu teria brigado menos. Porque no meio da crise a gente faz cada loucura, né? Quer brigar, quer dar paulada, quer bater, quer não sei o quê. Aí depois passa. Se eu soubesse. Tem um irmão que me procurou, falou, pastor, eu estou quase entrando em depressão. Eu só tinha uma filha e eu brigava demais com essa menina, pegava muito no pé, que essa menina não sei o quê. A menina tomou um banho, só faltava derrubar a porta. Graças a Deus que aqui não é o nosso caso. Faltava derrubar porque essa menina não sei o quê. Acorda meio-dia, adolescente, não sei o quê. Graças a Deus que aqui os adolescentes também não é assim. Mas, e essa menina casou-se muito cedo, casou com 17 anos. Encontrou alguém, casou. E agora, esse pai, quase que todos os dias, ele vai lá no quarto da filha e fica olhando. Ai, que saudade. Que saudade da minha menina. Cheirinho dela. Puxa. Se eu pudesse fazer o tempo voltar, eu falei, filha, fica 3 horas lá debaixo do chuveiro, mas liga no máximo mesmo. E não tem problema com o reloginho que fica. Leva um computador também, fica vendo o computador lá dentro, não sei o quê. Pode comer tudo. O cara implicava com a menina que até comia, porque adolescente come porco, gente. Então ficava implicando com os meninos, porque ele estava comendo demais, não sei o quê. Se ele pudesse, se ele soubesse que seria assim, ele teria aproveitado muito mais a filha. E às vezes é isso que acontece. No meio da crise, talvez você está vivendo um momento de tribulação, de tempestade, aquelas coisas. E às vezes você perde essa percepção, você deixa de ter essa percepção de que Deus está no controle de todas as coisas. Olha os discípulos, pastor Ismael, quando os discípulos foram para alto mar, Jesus falou, olha, passa para outra margem, de repente vem uma tempestade, uma crise. E o que se fazer? É? Pedro falou assim, vou tirar a onda, vou surfar no meio desse negócio aqui, que não é sempre que tem onda aqui, vou aproveitar o fenômeno da pororoca aqui, Então, e os outros discípulos, já com medo daquela situação, pavorados, e esqueceram da palavra do mestre, dizendo, olha, passe para o outro lado. Os caras estavam com tanto medo no meio da crise, achando que iam morrer. Jesus está vindo ao encontro, os caras olharam, é fantasma. É fantasma. Piorou a situação. Além da tempestade, agora está vindo um fantasma contra nós. Assombração. Padre Guevedo, vamos descobrir o que é isso. E às vezes você está vivendo um momento assim. E você está vendo fantasma onde não existe fantasma. Você está vivendo uma crise no seu relacionamento, está dizendo, agora acabou, não aguento mais. Tira a onda. Aproveita as crises. Aproveita o momento. Tira a lição disso e saiba que Deus, Ele está te fortalecendo, está te capacitando. A crise que veio sobre a vida de Jó, no final, Jó compreendeu. Jó falou assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar. É muito lindo viver debaixo de uma situação do testemunho dos outros. Pô, seu testemunho é um irmão lindo. Nossa, ele saiu de casa desempregado, de repente um cara desceu do ônibus, foi esse que dizia... Aí quando nós enfrentamos um problema, uma crise, a gente fica com medo. Mas saiba de uma coisa, no final você vai dizer, antes eu só o conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu sei que o Senhor é o meu Deus, independente da circunstância a qual eu estou vivendo. E eu quero finalizar com José. José é um menino de 17 anos. Imagina uma adolescente de 17 anos. Odiado pelos irmãos.
foi arrancado do seio da família, foi lançado dentro de uma cisterna, dado como morto lá. Depois os irmãos falaram assim: isso aqui é pouco para ele, vamos retirá-lo e vamos vender ele para o Egito. José, ainda muito jovem, foi mandado para o Egito, uma cultura totalmente diferente da sua, longe dos pais, longe da igreja, longe das pessoas que ele amava. Foi viver numa terra desconhecida de um povo estranho, e chegando no Egito, foi levado como um escravo, como um serviçal para dentro da casa de Potifar. Chegando dentro da casa de Potifar, teve que enfrentar a endemoniada da dona Potífera. E aí ele recebeu calúnia por causa disso. Foi lançado dentro da prisão. Meu irmão, se é nos dias de hoje, o que os psicólogos iam dizer desse adolescente? Vai virar terrorista. É tanto trauma, vai ser terrorista. Isso aí, quando crescer, vai ser o chefe do PCC. Vai ficar louco. Porque, abandonado, odiado, não teve amor dentro de casa. Foi vendido, o coração dele é só ódio. Mas José decidiu. José, ele decidiu a não ser aquilo que a sociedade estava determinando para a sua vida. Quando alguém decide, não tem capeta, não tem demônio, não tem crise que muda isso. José, então, ele decidiu, mesmo sendo odiado pelos seus irmãos, mesmo sendo lançado dentro de uma prisão, permanecer no centro da vontade do seu Deus. José, ele tinha a convicção de que tudo que ele estava passando e atravessando era Deus preparando para uma nova história. Você imagina? E o que eu acho lindo é que José, em momento algum, ele perdeu a sua doçura. Os irmãos odiavam, ele tinha um ódio dos irmãos. José ainda tinha a simplicidade de ainda chegar para os irmãos: eu queria contar uns sonhos para vocês. Você já contou um sonho para alguém que não é chegado em você? O cara só faz assim. E eu fui contar para o irmão lá que eu havia comprado o carro, aí eu explodi no carro. 40 anos, agora que eu fui ter um carro zero. Eu falei: meu Deus. E eu assim, explodindo, já fui contar. Eu falei: para você também. Morra de inveja. Aí quase que eu fiz aquilo que aquela. Conta um sonho. Conta. Porque quem te odeia não quer saber das suas conquistas, das suas vitórias. Sabe o que ele quer saber? Ele está observando, ele quer ver a sua queda, a sua derrota. Mas José se manteve doce. E na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer que a casa de Potifar prosperou por causa da presença de José. Você imagina o patrão assim, prosperando por causa da presença do escravo? O escravo poderia dizer muito bem: sabe de uma coisa, meu irmão? Vou sair fora, eu vou montar a minha. Eu vou montar a minha porque eu sei que o segredo é comigo. José permaneceu fiel. E quando a dona Potífera quis ter um momento a sós com ele de intimidade, não tinha ninguém no palácio. A Bíblia diz que José era bonitão, mas a dona Potífera também não. José, ele poderia muito bem: eu vou tirar vantagem disso aqui. Sabe o que eu vou fazer? Meu patrão está fora, esse miserável, me comprou como escravo. Agora você vai ver. José, ele se recusou. Saiu e falou: não quero. Deus me deu tudo isso aqui, Deus me entregou, o seu esposo me entregou tudo isso aqui nas minhas mãos. Ele me confiou os seus bens, exceto você. Então, e além do mais, eu não posso desagradar o meu Deus. E por esse motivo, José não fez o bem? Tem quem diz assim: faça o bem e você vai receber o bem. Olha o bem de José. Cadeia, foi preso. Chegou dentro da cadeia, preso. Ele poderia dizer muito bem: poxa, estou aqui inocente. Recentemente tem um grupo, acho que no Rio de Janeiro, que o cara estava preso 6 meses, acusado de um crime lá, e descobriu que não era ele. O cara saiu assim, lógico, em primeiro lugar, numa alegria de rever a família. Mas o advogado falou assim: nós já estamos movendo uma ação contra o Estado, e a ação é não sei quantos milhões. Eu falei: meu Deus, o cara está cheio de ódio agora do Estado, cara. Porque fizeram algo com ele. Mas José, dentro da cadeia, dentro do presídio, até o presídio prosperou. Acabou as rebeliões, ninguém tem mais rebeliões.
As quentinhas agora não vai vir mais de qualquer jeito, vai vir todo bonitinha. Os presos agora passaram a arrumar os colchões, arrumar a cama. Ó, cada um vai ter que arrumar a sua cama, assim. Vai ter chamada de manhã, vai ter chamada à noite também, que esse presídio está uma bagunça, nós vamos arrumar esse negócio aqui. A Bíblia diz que José se tornou um chefe lá dentro da cadeia. E o carcereiro então tirou até férias. José começou a cuidar, o carcereiro falou: José, fica aí que eu vou precisar descansar, estou estressado, então você cuida daí. José, a cadeia prosperou. Mas a Bíblia vai dizer tudo porque sobre José havia um espírito de excelência, o Espírito de Deus. Aqueles que andam debaixo dessa graça, dessa glória, irmãos, as tribulações não é capaz de tornar o coração de um homem cheio do Espírito Santo amargo. E lá nós sabemos que José também ajudou muita gente dentro da cadeia, interpretou sonhos. José ele poderia estar um jovem revoltado, preso. Quando o cara veio contar o sonho para ele, sabe o que José podia fazer? Meu irmão, se lasque. É cada um dos seus problemas. Na situação que eu estou. Eu estou pior do que você. Não posso fazer nada pela sua vida. Então, mas só que José não falou assim: filho, olha, seu sonho é esse, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não se preocupe, você vai retornar. O outro e eu, José, você vai ficar pendurado na forca. Você vai morrer. E por causa disso, de repente, aí vem a manifestação do propósito de Deus. Agora Deus é como se vai pegar José e vai dizer: José, agora eu vou explicar para você o porquê foi necessário do ódio dos seus irmãos, da cisterna, você na casa de Potifar, você aqui na prisão. Agora, José, prepara, porque você vai assumir um posto aqui que você nunca sequer imaginou. José interpreta o sonho de Faraó. José, ele é promovido, chefe da cadeia agora para governador do Egito. Já pensou? Um ex-presidiário agora governando uma nação, e a nação mais poderosa da época. E por causa disso aqui, houve uma fome, e esta fome fez com que todos os seus irmãos, o seu pai, a sua família, viessem para o Egito. E a gente correndo aqui no finalzinho, os irmãos assim preocupados, né? Porque José ele se revela e diz: olha, lembra de mim? Lembra? Daquele sonhador que na mesa do café da manhã eu contei uns sonhos para vocês? E vocês me odiaram? Me arrancaram à força da casa de meu pai? Me venderam como um nada, como um animal? E durante todos esses anos enganando o meu pai dizendo que eu estava morto? Fui levado para o Egito, uma terra estranha, desconhecida. Tive que ralar muito para aprender o idioma. Tive que aprender muito com aquela cultura. Trabalhei numa casa de um homem onde havia uma endemoniada que a mulher não dava sossego. Fui lançado dentro da prisão, aonde quando cheguei só havia ódio. Mas olha, saiba de uma coisa. Olha o que José disse para os irmãos: não foram vocês que me venderam para o Egito. Foi Deus que me trouxe para esse lugar, para que quando chegasse esse dia, eu pudesse sustentar todos vocês. José é um moço que soube transformar a sua crise em oportunidades. José ele poderia muito bem ter o seu coração amargo, cheio de ódio, dizendo: agora chegou a minha vez. Como diz o meu avô, a jeripopa vai piar aqui. Então, se prepare, vocês vão trabalhar como escravo para mim agora. José falou: não, vocês vão ter lugar de honra, de destaque aqui. O mal que vocês intentaram contra a minha vida, Deus transformou em bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Quem ama a Deus aqui? Levante sua mão.